Olá, falaremos agora um pouco sobre as intoxicações e infecções de origem não bacteriana, as relacionadas aos vírus e também aos fungos, tá? Nos alimentos, os fungos podem produzir vários tipos de enzimas que vão vão proporcionar ao alimento a iniciação em um processo deteriorativo e também podem produzir compostos tóxicos que especificamente são chamados de micotoxinas. Essas micotoxinas, se ingeridas, podem gerar o grupo de doenças, de infecções relacionadas aos fungos, denominadas de micotoxicoses, que podem atingir tanto o homem como os animais. O primeiro que nós falaremos é do gênero Aspergillus, ou seja, Aspergillus spp as espécies dentro do gênero. O nome geral das toxinas produzidas, micotoxinas produzidas pelo Aspergillus, espécies dentro do gênero Aspergillus, são as aflotoxinas e são as mais estudadas. Existem várias, desde B1, B2, G1, G2 e a M, de acordo com a coloração que elas proporcionam. As temperaturas comumente utilizadas na indústria de alimentos não eliminam 100% da atividade dessas aflatoxinas. Por exemplo, o processo de torração do amendoim, ele reduz 70% da atividade da B1 e 45% apenas da B2. As principais espécies estudadas e produtoras de aflatoxinas são o Aspergillus flavius e o Parasiticus. E a temperatura de favorecimento de crescimento deste gênero é de 23 a 26 graus e a maior produção em alimentos que são mais nutritivos, a nível de carboidrato, gorduras e proteínas. São exemplos de alimentos em que apresentam um ambiente, ambiente favorável e são mais comuns de serem encontrados. Essas aflatoxinas são amendoim, castanhas e grãos de cereais, milho, cevada, trigo, entre outros. Pode ocorrer uma toxicidade mais aguda em vários tipos de animais, e pequenas quantidades podem causar danos tanto hepáticos, ou seja, no fígado, e hemorragias no trato gastrointestinal, tá? E também há indícios de propriedades carcinogênicas no fígado, de forma direta ou indireta. Como métodos de controle, pode-se utilizar agentes químicos para tentar eliminar a atividade dessas micotoxinas, como, por exemplo, o uso de amônia, porém, a amônia em grãos de milho, por exemplo, faz uma alteração de cor desses grãos. Uma opção é a utilização de sulfitos e bisulfitos, que são bastante eficientes nos grãos em geral. Então, a aspersão de algumas substâncias químicas podem reagir com a micotoxina e inativar esta micotoxina, ou eliminar o fungo em si. O segundo gênero que nós falaremos são o Penicillium, tá? O Penicillium produz vários tipos de toxinas com nomes diferentes, dependendo da espécie que está produzindo. Por exemplo, o Penicillium rubrum produz uma toxina chamada rubratoxina, que ela causa doenças hemorrágicas, ou seja, relacionadas à perda de sangue em animais, como aves, suínos, gado e bovino, ocasionando como característica, uma pigmentação vermelha, e também é bastante encontrada no milho. Já o Penicillium expanso, claviforme e urticae produz uma toxina chamada patulina, que tem uma ação antibiótica, ou seja, contra algumas espécies de bactérias, e pode ser encontrado principalmente em frutas que em deterioração, e ela é uma micotoxina com um diferencial por ser estável à acidez. Por isso ela pode ser encontrada em vários tipos de sucos de frutas que têm uma acidez mais elevada. Aqui uma imagem, tá? De Penicillium,
de uma espécie de penicílio. Nós temos também o penicílio citrino, que produz a micotoxina chamada citrina, relacionada a alimentos fermentados consumidos pelos orientais, como o arroz amarelo. E o penicílio puberulo, que produz a micotoxina ácido penicílico, relacionado a milho e outros cereais. Como nós podemos ver aqui, também o fusário, tá? Algumas espécies de fusário produzem micotoxinas que atacam também o milho, tá? Aqui, como nessa imagem, nós podemos ver. Existem 3 micotoxinas produzidas por esse gênero, tá? Basicamente, o tricotocenos, que elas são altamente resistentes a temperaturas altas e podem se manter ativas por bastante tempo em grãos. Também existe as fumonicinas, zearalona, que a zearalenona, ela está presente nos cereais e a sua produção por essas espécies de fusário, ela é favorecida quando o ambiente de armazenamento é muito úmido e quando há uma variação muito grande entre a amplitude de temperatura diária, ou seja, a temperatura mais quente e mais fria do dia, ela é bastante diferente, então isso proporciona um favorecimento da produção dessas micotoxinas. Já o gênero Claviceps, principalmente as espécies Claviceps purpurea e Claviceps paspale, produzem micotoxinas chamadas genericamente de ergote, e ela contém em média 9 princípios ativos, que esses princípios ativos eles são componentes derivados do ácido lisérgico, conhecido como LSD, tá? Então, não é que seja o LSD, mas é uma substância derivada do ácido lisérgico. E essa micotoxina, ela acaba produzindo 2 micotoxicoses, denominadas de ergotismo gangrenoso e ergotismo convulsivo. Pode ser encontrada em cereais, principalmente trigo, aveia e cevada. Não atinge tanto o milho como os outros tipos de micotoxina, são mais na cevada, aveia e trigo, mas pode sim ser encontrado em milho em menor proporção. E ele proporciona uma coloração marrom avermelhada à planta atingida. Aqui, um ergote no arroz, uma imagem. Bom, falaremos um pouquinho sobre as viroses que estão relacionadas com sua transmissão através de alimentos, direta ou indiretamente. Existem poucos casos de doenças virais humanas pelo consumo de água e alimentos, tá? Alguns exemplos: hepatite A, vírus da poliomielite, gastroenterites por rotavírus ou o Norvac, tá? São alguns exemplos. A hepatite A, por exemplo, ela é um vírus de RNA, os vírus podem ser de DNA ou RNA, no caso ele aqui é um de RNA, e a transmissão ocorre na via fecal-oral e atinge a mucosa intestinal e o fígado, podendo levar à necrose hepática, tá? Ou seja, a necrose do fígado. O período de incubação é bem prolongado, então passa bastante tempo com a pessoa contaminada antes de sentir os primeiros sintomas, tá? De 2 a 6 meses. E o sintoma mais característico é a icterícia, que é aquela coloração amarelada na pele, nos olhos, tá? Devido ao acúmulo de uma substância denominada bilirrubina no sangue, tá? Então, são micro-organismos que têm uma elevada resistência ao calor, tá? Precisa de 30 minutos ou mais a 60 graus para parte deles serem eliminados. E alimentos e água são os principais veículos em situações epidêmicas, desde alimentos como frutos do mar, molusco, até saladas cruas. A poliomielite, tá? Ainda
mesmo com a vacinação, ela ainda é considerada importante e perigosa em algumas regiões do mundo, tá? Assim como a higiene na produção de alimentos e a pasteurização de leite tem que serem bastante, como eu posso dizer, tem que serem bastante efetivas, tá? Para reduzir a possibilidade de o alimento ser um transmissor, ser um veículo de transmissão deste vírus. E ele é um vírus que é altamente resistente, ele consegue sobreviver 160 dias em uma água não tratada e 9 dias em mariscos. Existe, dentro dessas contaminações relacionadas a vírus, existem dois grupos principais. Os que ocorrem por uma contaminação primária e uma secundária. No caso, uma contaminação primária são aquelas que ocorrem diretamente no alimento. Tá? Por exemplo, uma carne de um animal que foi contaminado, ou um vegetal que foi contaminado lá na plantação por uma fertilização com adubo humano, ou com água contaminada, ou os moluscos que foram, e outros alimentos marinhos que foram cultivados e criados dentro de um ambiente aquático contaminado, isso é contaminação primária. Já a contaminação secundária é aquela que ocorre no setor de produção, tá? Durante o processamento ou durante o armazenamento e distribuição. E essa contaminação secundária pode ser proveniente tanto do manipulador, que se torna o principal fonte de transmissão das viroses de origem alimentar, tá? Que eles acabam passando para o alimento e para o setor de produção, armazenamento e distribuição, assim como também por outros vetores de forma indireta. Por exemplo, o manipulador contaminou uma bancada e essa bancada contamina o alimento, tá? Isso seria de forma indireta. Então, os métodos de controle seriam basicamente você monitorar o ambiente que os produtos alimentícios, as matérias-primas são produzidas, tanto aquático como se vierem do solo, e também observar e realizar boas práticas de fabricação e indicação para manipuladores e outros setores setores em geral da indústria de alimentos para evitar qualquer tipo de contaminação, de uma ação que venha a levar esse vírus para o contato com o alimento e, consequentemente, transmitir para o consumidor. Algumas referências, façam os exercícios. Tchau!